Que eu ia falar, Eli Jonas Maia, aliás, reforçando aqui, tá? Para que as equipes que assessoram os deputados, o Sóstenes e também o Carlos Jordi, o espaço aqui da CNN Brasil está aberto para que vocês possam se manifestar, possam responder e é claro que a gente vai trazer aqui o direito de todos de se posicionarem a respeito de tudo que está acontecendo. A gente chama agora também, Eli Jonas, a Luísa, que volta aqui para o Novo Dia para esse nosso bate-papo, justamente com mais informações a respeito dessa operação que se encontra nas ruas, operação da Polícia Federal, envolvendo aí 2 deputados federais e investigando o desvio de recursos públicos, dinheiro esse público oriundo de cotas parlamentares. Luísa, com você. Renan, primeiramente, bom dia aí para o Eli Jonas, que eu ainda não tinha visto na tela. A gente está apurando aqui nos bastidores, mas ainda não tinha se encontrado aqui na tela da CNN. Renan, é claro, né? Está cedo ainda, os deputados ainda não se manifestaram oficialmente, mas eu até fui buscar qual foi o posicionamento deles um ano atrás, quando seus assessores haviam sido alvos dessa investigação, né? E aí, Sóstenes, naquela época, né, negou as irregularidades, escreveu nas redes sociais: podem revirar tudo, que não vão achar nada. Carlos Jordi, na tribuna da Câmara dos Deputados, fez um discurso na ocasião e disse que não há nada de errado em aluguel de carros para uso parlamentar. Ele apontando ali que aquela suspeita, né, de que empresas de locação de veículos fossem, na verdade, empresas de fachada para operacionalizar esses desvios, ele negou essa narrativa, né, e disse que houve ali, de fato, a prestação de serviço real, né, a cota foi usada para locação de veículos e o veículo, de fato, foi utilizado ali para as atividades parlamentares, como é habitual, né, na engrenagem ali orçamentária dos gabinetes na Câmara dos Deputados. Mas é claro, né, na época, a investigação, como eu falei, mirava apenas os assessores desses 2 deputados e a Procuradoria-Geral da República e o próprio ministro Flávio Dino entenderam que, naquela ocasião, não havia nenhum indício de participação dos parlamentares nesse esquema, nem que eles tivessem conhecimento, qualquer tipo de conhecimento a respeito desse esquema que estaria operando nos seus gabinetes. Então, na ocasião, a responsabilidade ali, na verdade, ainda é muito preliminar, porque não houve ainda um juízo de condenação, mas as suspeitas, né, para usar a palavra mais correta, recaíam apenas sobre os assessores ali, tanto de Sóstenes Cavalcante quanto de Carlos Jordi. Passado um ano dessa investigação, Renan, e muito provavelmente com base no que foi colhido nessa ocasião com os assessores, houve então o indicativo, né, a avaliação de que há algum grau, sim, de envolvimento dos 2 parlamentares nesse esquema de desvios de cotas parlamentares, que, como eu falei, o Eli Jonas também explicou muito bem, era feito ali, né, o uso de cota parlamentar era feito para contratar empresas ali que, em tese, deveriam prestar serviços para os gabinetes dos 2 deputados, mas acabava sendo contratos fictícios, né, contratos de prestação de serviço fraudulentos e que, na verdade, serviam para operacionalizar esses desvios e acabar, né, fazendo com que alguém reembolsasse, né, ou, enfim, esses assessores, e agora a gente vai ver em que grau os próprios parlamentares embolsavam esse dinheiro público que era simulado ali como se estivesse sendo usado para benefício ali do próprio dia a dia, do cotidiano ali do exercício da atividade parlamentar. Então, é uma investigação que já vem de um tempo, não é de agora. Primeiro durou aí alguns meses de 2024 até chegar aos assessores desses deputados e agora, passado mais um ano, chega então aos próprios deputados. Como disse o Eli Jonas, a gente não tem informação de buscas autorizadas nas dependências do Congresso Nacional. Pelo que a gente tem aqui, possivelmente seja apenas nos endereços privados ali dos parlamentares, mas a gente segue aqui atrás de informações a respeito dessa decisão do ministro Flávio Dino, que hoje autorizou a Polícia Federal a ir às ruas para mirar aí, né, esses endereços, né, dos 2 parlamentares e ver o que consegue trazer de informação para que a investigação, assim, continue e possa ser feito aí um relatório conclusivo por parte da Polícia Federal. É algo que também fica aí para a gente ficar de olho, né, Renan e Eli Jonas, em 2026 certamente haverá desdobramentos, né, dessa investigação e talvez novas fases, novas diligências daqui para frente.